Então, vamos falar sobre o sistema Solo 10 da 101 Games. Ele é um sistema genérico que serve como base para os jogos criados pela 101 Games, que já temos uma quadrilogia de terror e também o Aventuras na Ereboriana, que é baseado no Conan, o Bárbaro. Também teve o financiamento coletivo do Heróis e Hordas, que é um RPG de fantasia medieval. Mas não é somente a 101 Games que usa esse sistema, porque ele possui a licença aberta, que significa que outros podem usá-lo para criar seus jogos. As condições disso estão escritas no início do documento. Conteúdos interessantes que temos é o Sob a Sombra dos Chifres, que é uma fantasia mais sombria, baseada principalmente em Berserker, que foi feito pelo Jefferson Neves. E se não me engano, é uma publicação do Lampião Games Studio. Outro interessante é o Sengoku, que é sobre Japão feudal, que foi feito pelo Lucas Peixoto. E as regras. Primeiro, a criação do personagem, né? Ele possui 3 atributos: o corpo, o espírito e a mente. O corpo seria ações físicas, aí contaria tanto força quanto agilidade, resistência. O espírito seria mais relacionado ao carisma e ao trato social que o personagem tenha. E a mente seria o raciocínio lógico. E seriam distribuídos os valores 4, 3 e 2 entre esses atributos. Aí temos 3 subatributos, que são cada um relacionado com o que está do lado na ficha. Para saber o valor deles, é só somar 5 ao valor do atributo que ele está relacionado. Agora vamos falar um pouco sobre eles. A saúde é o quanto o seu personagem aguenta receber de dano. Se chegar a 0, você fica inconsciente. A sua postura seria como está a sua relação social em relação a outro personagem. Se vocês possuírem a mesma postura, vocês estão neutros. Se a sua for maior, você é dominante. E se a sua for menor, você é dominado. Aqui num exemplo, se eu estou neutro e vou pedir um favor a um personagem, eu vou rolar um dado de 10 lados, que é o único usado nesse jogo. E se eu tirar de 6 a 10, essa minha ação é bem sucedida. Esse personagem vai atender o meu favor. E temos a vontade, que é basicamente o seu ânimo em continuar vivendo. Quanto mais baixo, mais desanimado você está. E você pode gastar essa sua vontade.
Se você gastar um ponto, você pode rerolar o seu teste. Só que você tem que ficar com esse novo resultado, mesmo se ele for menor. Certo. Então, temos as perícias, que são conhecimentos, experiências que o seu personagem tenha. Existe uma lista de perícias nesse sistema base aí. E você vai escolher 3 delas ao criar o seu personagem. E o que as perícias fazem durante o jogo? Quando você for realizar um teste e alguma de suas perícias se apliquem, façam sentido, são relacionados a esse teste, você soma 2 ao valor do dado. Agora, os testes. Você basicamente vai rolar um dado de 10 lados, somar o seu atributo e somar o bônus de perícia, que seria 2, caso alguma delas se apliquem. E se o resultado for 10, você passou. Se o resultado for superior a 10, você passou e ganhou um bônus de poder. E o bônus de poder é cada número superior a 10. Por exemplo, se você tirou 15 no seu teste, então seu bônus de poder é mais 5. E para que você usa esse bônus de poder? Se for, por exemplo, num teste de combate, você poderia causar mais o dano igual a esse adicional igual a esse bônus de poder. Se fosse um teste de trato social, de espírito, você poderia causar dano à postura do seu oponente, diminuí-la. Mais ainda, né? E num teste de mente, por exemplo, investigando alguma coisa, esse bônus de poder poderia ser usado num teste futuro. E se tiver algo que te beneficie no teste, você tem vantagem. Se algo te atrapalha nesse teste, você tem desvantagem. E como funciona isso? Você vai rolar 2 dados e usar o maior caso você tenha vantagem, e usar o menor caso você tenha desvantagem. Agora o combate. A ordem dos turnos é a seguinte: primeiro, o jogador faz a sua ação, aí o adversário tem uma reação, que geralmente é dano. Só que nos sistemas que usam solo 10, às vezes os adversários possuem mais opções de reações. E esse ciclo vai se repetindo até quando um dos lados não estiver mais apto para o combate, ou seja, desistindo, fugindo ou sendo derrotado. Inclusive você pode fugir também. É só você
ser bem sucedido em um teste de corpo. E quando você acerta um ataque no seu adversário, o seu dano vai depender da arma que você está. Existe uma tabelinha no sistema, né? Só que o seu dano base seria o seu valor do seu atributo corpo. Aí cada arma vai te dar um bônus nesse dano. E também existem armaduras nesse jogo. Elas vão reduzir o dano que você sofreria. Agora, o procedimento dele. Esse jogo ele tem um aspecto mais cotidiano. Então, ele começa quando o seu personagem acorda, aí ele vai seguindo o seu dia e coisas vão acontecendo. Logo que você acorda, você tem que decidir para que área da cidade você vai ir. Existe nos sistemas que usa esse jogo, existem mapas que podem ser usados para isso. E você decide o lugar que você vai ir e também decide uma ação que você vai tomar, que pode ser diversos tipos, como procurar algo, trabalhar, conversar com algum NPC. Depois que essa ação é concluída, existe um evento que podem ser eventos neutros, violentos, podem ocorrer também encontros com personagens importantes, eventos, acontecimentos importantes que garantem uma outra abordagem desse outra abordagem desse evento. E as ações, elas custam tempo. Cada uma vai ter um valor de tempo para ser feita. Então, por isso, você vai fazendo a contagem desse tempo. Algumas duram 30 minutos, outras horas. Aí você vai contando isso. Até que chegue a hora de você ir dormir. E quando você dorme de forma tranquila, você pode recuperar um ponto de saúde e de vontade. E quando você conclui um dia, você ganha um ponto de experiência. E quando acontece um evento em que ocorra um acontecimento importante, você explicar primeiro como que funciona o acontecimento importante. Ele funciona como se fosse uma mini aventura com cenas em sequência. Então as cenas vão ter um local e um desafio que vai ocorrer nela. E você vai rolando na tabela até conseguir encontrar a ameaça principal desse acontecimento importante.
Poderia ser, por exemplo, que um bruxo está praticando rituais e, e pode matar muitas pessoas. Aí você pode decidir se quer interferir neste acontecimento. Se decidir que sim, você vai rolando as cenas. Se acontecerem 4 e você não encontrar a ameaça principal, a quinta cena ela vai estar lá. E por cada área que você por onde você passa nesse acontecimento importante, você ganha 1 de XP. E como você usa a sua experiência? Você pode gastar 20 para aumentar um atributo em mais um, ou 15 para, para aprender uma nova perícia. E esse é basicamente esse o procedimento do jogo. Quando eu jogo sistemas do Solo 10, eu dou uma adaptada, uma simplificada nesse procedimento. Só que eu vou mostrar isso um pouco quando eu fazer uma gameplay de um jogo desse. Certo. O que mais tem para falar sobre? Ah, o sistema base, ele, ele não tem as tabelas preenchidas. Só que ele tem o formato delas. Então você pode preenchê-las com. Se você estiver usando esse sistema base para jogar, você pode preenchê-las com ideias que você tem, ou simplesmente colocar os eventos mais importantes que possam acontecer, que seriam encontros neutros, encontros violentos, acontecimentos importantes, NPCs importantes e eventos estranhos que são comuns nessas tabelas. Mas os jogos que usam têm elas preenchidas. Certo. Então esse é o sistema Solo 10.